Muito bem, hoje temos aqui a nossa fantástica Nair. Já me percebi o que é fantástica. E é um tema do caraças. Portanto, eu tenho que agradecer porque eu não sabia se ias aceitar o convite, mas tu disseste logo que sim, sem eu acabar a questão. É provável que eu vá chorar, portanto, caga nisso. Portanto, vamos passar à frente e vamos já falar um bocadinho com a Nair. Portanto, Nair, aqui uma introdução ao tema. Como é que tu descobriste o CrossFit Aveiro, antes de falar do tema importante, e porque é que vieste treinar connosco? Basicamente é isso. Pois, eu descobri o CrossFit Aveiro graças à minha família, neste caso o Pimenta e a Cátia, que já treinavam aqui há muitos anos, e eles vinham à minha casa jantar e não se calavam com uma coisa fantástica que eles adoravam e que os deixava completamente de rastro. Eu pensei, se calhar isto pode ser para mim. E não achaste que era um culto? Não, eu na altura também não pesquisei assim tanto sobre Graças isso. a Deus, como se costuma dizer. Quis vir de mente aberta e confiei muito naquilo que eles me diziam e senti que aquela alegria e aquela dedicação era tão genuína, e vindo da minha família, porque eles são os meus compadres, portanto, são padrinhos da minha filha mais nova. Eu senti que era tão genuíno que eu pensei, não, vou lá experimentar, e fiquei rendida, e depois acabei por contagiar o meu marido, que veio também. Que não tem opção se não ouvir. Claro. Não, mas é engraçado porque nós acabamos por usar o CrossFit como quase como ponto mais de contacto e de encontro também, porque ele trabalha por turnos, passamos algum tempo sem nos cruzarmos às vezes em casa. Então, o estarmos aqui juntos é mais um motivo de partilha, é mais um tema de conversa. Às vezes... mais uma tribuzinha que vocês têm. Sim, às vezes de chacota também, do género, só fizeste isto. Mas pronto, mas sim, foi assim que eu descobri. Ok, então nós vimos antes, já fizeste 468 treinos no CrossFit Aveiro, vamos a ver, e entraste em setembro de 2019. Portanto, já fazes vais fazer 7 anos, não é? Sim, houve ali um período de interregno na pandemia. Claro, não conseguia mesmo ir, mas sim. Pronto, e portanto tu tens em média uma falta por ano. Portanto, és bastante assídua no CrossFit Aveiro. Muito cumpridora. Exato. E agora vamos então passar para o tema, que é como é que o CrossFit te ajudou a vencer o cancro, neste caso, me ajudou a vencer o cancro, é o título, não é? Sim. Portanto, vamos falar já disso, como é que tu descobriste que tinhas. Acho que é interessante começares por aí. Sim, é uma pergunta que muita gente me tem feito, porque eu vou fazer 44 anos este ano, portanto, estatisticamente sou nova, não é? Para ter este tipo de doença. És ativa também? Sou ativa. Eu até fui ver se eu tinha aqui algum padrão, alguma coisa que me pudesse encaixar numa estatística e percebi que não. Portanto, uma pessoa ativa, jovem, mãe de 3 filhas, amamentei as minhas 3 crianças, portanto, estatisticamente isso diz que tens menos probabilidade de vir a desenvolver. Não tenho hábitos nem fumo, nem bebo, quer dizer, bebo socialmente, obviamente, mas não consumo álcool. Portanto, eu não me encaixava em nenhum padrão. E em termos de stress? E também, sono, por exemplo, é tranquilo? O sono, sempre fui uma pessoa que nunca dormiu assim um sono hiper, super reparador, mas isso vem desde sempre. Sim, não é verdade. Ou seja, eu não me enquadrava em nenhum perfil. E foi de facto durante uma aula de CrossFit, e eu tenho quase a certeza que foi uma das tuas aulas, uma aula de força. Eu lembro-me que tu falaste comigo. Lembro perfeitamente disso. Está a fazer uma técnica qualquer, eu acho que era para ir um power clean, uma coisa assim, e distraí-me, deixei a barra bater no meu peito. Na altura não dei grande relevância. Acima, não, foi mesmo nesta zona aqui. Parte superior, sim. Eu deixei-a mesmo cair, e quando cheguei a casa nesse dia à noite, olhei para o espelho e percebi que tinha ali uma massa, um alto, ou seja, desenvolveu ali um hematoma. E nessa mesma semana eu fui à minha médica. Não era, como é que te explicar? Foi uma coisa normal. Uma coisa normal, normalíssima. Não foi um erro grave, ou seja, como tu disseste, eu já fazia isto há muito tempo, portanto, era uma pessoa experiente, sabia o que estava a fazer. Sim. E na altura pensei, olha, ok, bati aqui com a barra, isto faz aqui uma moça qualquer. Mas nessa semana resolvi ir à minha médica, porque olhei para aquilo e não achei normal.
E foi a Portanto, partir fizeste daí. logo uma coisa que a maior parte das pessoas não faz, que é, esta é uma cena normal. Exato, não, eu sou bastante cuidadosa, ou seja, eu priorizo a minha saúde até porque tenho 3 filhas, quero estar presente, quero estar ativa para elas e isso é um grande motor para mim, não? Estar ativo, estar com uma saúde que me possa fazer com que eu as acompanhe o tempo inteiro. Então fui logo à minha médica, ela disse-me, não, isso não deve ser nada, até porque isto é uma massa que mexe e tal, mas vais fazer os exames. E pronto, desde aí que foi um... Mas eu lembro-me que nós estávamos a treinar e lembro-te e eu ia-te perguntando como é que estava isso. E fomos adaptando os movimentos e tal, mas Sim. isso não passava. Exatamente, não passava. Portanto, desde que tu foste à médica e que pediste e que fizeste os exames, ainda passou algum tempo e ainda continuaste a treinar. Passou, porque isto de fazer exames mais voltados para o cancro, desde as biópsias aos taques... Demorou quanto tempo? Não demora muito tempo. O tempo que demorou mais foi até o primeiro exame. A primeira Eu lembro que tivemos uns meses ainda a treinar nesse... Tivemos. Eu fui acompanhada sempre aqui em Aveiro e houve ali um período onde os serviços no hospital não funcionaram, se calhar, da melhor maneira. E eu acho que foi a única coisa que eu acho que não poderia não correu melhor. Mas de resto... equipas extraordinárias, super dedicadas, super preocupadas. Sim. Desde o momento em que eu fiz... Vamos fazer um bocadinho de política? SNS? SNS? SNS para sempre. Okay. SNS para sempre. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem nem noção. Aliás, eu costumo dizer que as pessoas que falam mal do SNS nunca estiveram verdadeiramente doentes. Exato. Porque não fazem ideia. Não vamos politizar isto. Não, passamos à frente. Mas é importante para mim dizer que... Eu também acho que é importante porque eu também tenho essa noção. E acho que as pessoas que dizem mal realmente não percebem, não conhecem outra realidade. Mas pronto, vamos passar à frente. Conhecem. Exato. Não conhecem sequer o valor que o Estado investe num único tratamento de quimioterapia. Dos profissionais e temos profissionais incríveis. Incríveis. E eu posso dizer que também é a segunda pergunta que mais me fazem é: e onde é que foste tratada? No IPO? No IPO do Porto? No IPO de Coimbra? Não, eu fui tratada em Aveiro, malta. Boa. E com equipas brutais. Eu tive um médico que me acompanhou desde o início, o Dr. Baião, que até um exame genético ele conseguiu que eu fizesse. Até o nome é fixe. O Baião! E um exame genético porquê? Porque a partir do momento que eu tenho este primeiro embate, já Nair, tens cancro, portanto eu já sabia, tu perguntavas-me como é que eu estava, eu já sabia o que é que tinha, mas não estava preparada. Houve uma parte em que eu percebi que estava... Sim. Uma coisa não estava normal, fui-te perguntando, vi que estavas um bocado desconfortável, também não quis carregar muito nessa ferida. Mas pronto, depois vou lá uma parte em que tu... Porque quando tu descobres, além de ser uma avalanche de perguntas que tu fazes a ti própria, o medo da morte, o que é que me vai acontecer a seguir? Será que eu vou conseguir recuperar disto? Claro. E o meu primeiro medo foi instantaneamente: ok, eu tenho 3 miúdas em casa, será que eu carrego aqui algum gene? Sim. E esse médico foi brutal porque acabou por insistir muito com as equipas médicas e conseguiu com que eu fizesse um exame genético logo do início para me tranquilizar. Não quer dizer que elas não poderão vir a ter isto, mas pelo menos... Ninguém está livre de uma doença destas, não é? Mas pelo menos saber que não carrego um gene e que não passei para elas. Isso para mim era importante. Boa. Então... Não sei se passava já para esta pergunta, mas eu queria falar mais um bocadinho em termos de emoções que tu tenhas sentido nessa altura, e já falaste agora aqui um bocadinho sobre isso. Sim. Mas mais profundamente de como é que tu sentiste, porque isso era uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, mas aproveito de fazer agora. Porque eu lembro-me na altura, as pessoas começaram a notar a tua ausência, não é? Sim. E o que é que se passa com a Nair? E para mim custa muito manter um segredo. Sim. E estas cenas E a equipa, pois, acho que eu pedi para, ok, vou falar com a equipa, posso dizer à equipa, falamos nas reuniões semanais disso, e disse mesmo, ninguém tem que saber, se as pessoas perguntarem, tentem ser o mais elegantes possível e não, nem dizer nem não dizer, dizer, não sabemos o que é que se passa. Mas da tua parte, era uma pergunta final, mas podemos falar agora. O que é que achas, qual é que seria o comportamento que tu, se calhar, recomendarias à comunidade, porque é importante, porque na altura as pessoas queriam te ajudar, queriam saber demais, mas do teu lado também sentias que podia ser demasiado invasivo, não sabias
como reagir, o que é que, do teu ponto de vista, do utilizador, neste caso, com a tua patologia, por toda a patologia, o que é que tu recomendas às pessoas? Epá, como lidar com esta situação? Porque as pessoas querem ajudar, não é? É isso, mas não há um manual para lidar com isto. Eu quis tratar disto de uma forma mais reservada, mais voltada para a minha família, porque era a minha prioridade. Mesmo no meu local de trabalho, eu não partilhei de imediato com as pessoas com quem eu passo 8 horas todos os dias. Porquê? Primeiro, porque numa fase inicial tu estás ainda a descobrir tudo o que é que te pode acontecer. Depois, e no meu caso, eu comecei pela cirurgia. Só depois da cirurgia é que eu iria saber se iria precisar de fazer quimioterapia ou não. Porque durante a cirurgia eles fazem uma coisa que se chama a pesquisa do gânglio sentinela, que é basicamente a identificação a nível celular, não é? Nos gânglios, se há ali células cancerígenas ou não. E o que é que eu pensei? Bom, se isto realmente for algo que eles com a cirurgia conseguem corrigir e só faço algumas sessões de radioterapia, porque isto eram todos os cenários que estavam em cima da mesa, se calhar eu não preciso de contar a ninguém. E mantenho isto mais num círculo um pouco mais fechado. Mas não foi isso que aconteceu. Portanto, só depois da cirurgia é que eu percebi a dimensão do que eu iria passar. Sim. Achas que há algum paralelismo, por exemplo, eu estive a ver e já tivemos mais de 200 gestantes na box. Mais de 200 grávidas na box. E muitas vezes o que é que acontece? A malta fica grávida e se nós somos às vezes até sabemos mais rápido que a família, antes que a família. Sim. E qual é que é a cultura do CrossFit Aveiro? Nós não vamos dizer. Nós temos que saber porque temos que adaptar. Obviamente, a pessoa tem que estar em segurança, mas ninguém tem que saber, nem deve saber. É isso. Porque, lá está, os primeiros tempos são muito sensíveis e, portanto, a informação ainda não se sabe bem como é que não é, se está tudo bem, se pode haver uma interrupção ou não. Achas que há aqui algum paralelismo nesse sentido? Acho que sim, acho que é a escolha do doente oncológico, da pessoa que tem cancro, escolher se quer viver isto de uma forma mais privada ou se quer viver isto de uma forma onde não tens qualquer problema e contas a toda a gente e queres que toda a gente saiba. A minha médica dizia muitas vezes, Nair, há pessoas que chegam aqui e ficam tristes porque ninguém lhes pergunta. Há pessoas que ficam tristes porque as pessoas perguntam demais. Exato. E para mim eu escolhi viver isto, pelo menos naquela fase inicial, de uma forma mais privada. E eu sinto que houve aqui na comunidade algumas pessoas que sim, que se preocupavam comigo, mas que se calhar ultrapassaram aqui alguns limites, insistiram um bocadinho. Se calhar não conhecem bem a Nair, também pode ser isso. E achavam que até estavam a fazer pelo bem. Só que, na verdade, eu escolhi viver isto de uma forma mais privada. E olha onde é que eu estou hoje. Sim. Aqui a gravar um podcast contigo e a falar sobre isto. Estava a pensar nisso. Portanto, as pessoas têm que fazer o seu próprio caminho e escolher o que é melhor para elas, o que é que resulta nessa altura. E eu, no meu local de trabalho, com essas pessoas, como eu te estava a dizer, quando eu decidi partilhar com elas, foi um momento de catarse para mim. Claro. Nós choramos todos muito, juntos. Sim. Portanto, foi super difícil. O staff eu não vou dizer, eu é que passo por o chorão, mas pode dizer tu que o staff do CrossFit Aveiro não derramou uma lágrima. Aliás, eu estou quase a chorar, agora estou a pensar nisso. Sim, não, porque é difícil e é difícil para mim também colocar-me nesta posição onde eu tenho que dar a notícia. E sei que vou provocar do outro lado alguma dor, compaixão, preocupação. Portanto, foi super difícil contar. É um processo onde tu parece que estás sempre a reviver a mesma coisa. Sim. Não é? As pessoas... Quantas vezes é que tens de dizer a mesma informação? Não? É isso que passa pela cabeça? Sim. Okay. Sim. E que vou provocar uma reação dolorosa na outra pessoa. Okay. E eu, sendo uma pessoa que se preocupa sempre muito com o outro, é super difícil para mim. Das pessoas que mais me custou contar foram, sem dúvida, os meus pais. Claro. Porque coloquei-me no lugar deles. Se fosse uma filha minha, como é que eu ficaria, não é? Então eu escolhi viver isso de uma forma mais privada. Aos poucos comecei a dar pequenos passos e hoje estou aqui a contar a minha experiência e já vou explicar porquê também. Pois, exatamente. Ok, vamos passar para uma coisa mais levezinha. Vamos falar de treinos. Sim. E portanto é como é que tu adaptaste as tuas rotinas ao treino nestas fases todas. Imagina quando ainda não sabias o que é que tinhas, depois quando sabias o que é que tinhas, quando começavas os tratamentos e agora, como é que foi essa evolução ao longo do tempo?
Eu quando já sabia que tinha cancro e porque isto estava localizado numa parte muito superior, na altura eu falei contigo e com quem me dava aula e dizia sempre, olha, não consigo fazer nenhum movimento acima da cabeça, ou custa-me, ou dói, sinto algum desconforto, e aí não fazia qualquer exercício que fosse acima do ombro. Quando falei à minha médica que me operou, a doutora Joana, que é diretora de cirurgia no Hospital de Aveiro, e perguntei-lhe, então e daqui a quanto tempo é que eu posso voltar a treinar? E ela só se riu, mas aquele riso muito enigmático do género, não tens mesmo noção do que é que te vai acontecer. Bom, e então ela explicou-me que se eu tivesse que fazer o esvaziamento dos gânglios, que ficaria aqui com alguma limitação, ainda que temporária, no meu braço, portanto, no braço do lado que fui operada, neste caso o direito. Mas foi uma médica que nunca me tratou de uma forma... Ou seja, ela foi muito direta logo desde o início, colocou as informações todas muito às claras para mim e obrigou-me a mexer de imediato. Portanto, eu ao segundo dia de cirurgia já andava nos corredores com o meu saquinho de um lado para o outro porque ela não queria que eu ficasse com o meu braço imobilizado. Bom. E quando eu lhe falei que queria voltar a treinar, ela disse, pronto, vamos esperar um mês. E eu, está bem. E foi quando... Mas tu falaste comigo na altura e eu fico sempre impressionado com a vossa pancada. Não é só tu, não preocupes. Que é, como é que estão a passar por um período tão sensível da vida e o treino é importante. Eu percebo que é importante para mim porque eu vivo disto, não é? Mas para os alunos, eu tive agora uma conversa, não é preciso dizer com quem, em que foi ontem. Tinha acabado... Ontem não, foi antes de ontem. Tinha acabado uma aula e estava a falar com a pessoa e ela disse, eu estou a pensar de sair de Aveiro, ou tive uma proposta para sair de Aveiro, mas sabes uma coisa, eu acho que não vou sair e uma das coisas que me faz ficar é o CrossFit Aveiro. E eu falei com a pessoa, tu és maluco. Vai lá, segue a tua vida, meu. Então, ele, não, mas isto é mesmo importante para mim, o que eu tenho em Aveiro e vocês fazem uma parte. E eu fico mesmo impressionado com a vossa pancada, meu. O que é que te faz pensar, quer dizer, estás nessa situação, e o que é que te faz pensar no treino, honestamente? Eu acho que é porque isso depois vai um bocado ao encontro de uma das perguntas que temos aí. Eu usei o treino como um escape para mim durante a fase de espera, que é uma fase difícil, é uma fase em que cada semana eu descobria uma coisa nova e eu vinha para o CrossFit e eu esquecia do mundo lá fora, não é? E eu desligava completamente. Portanto, para mim é tudo mais uma questão mental do que propriamente de ter um corpo mais ou menos bonito, mais ou menos fit. Eu também posso dizer que durante o período de junho, eu fui operada em janeiro, a janeiro. Portanto, de junho a janeiro, porque eu treinei até 2 dias antes de ser operada, foi o meu melhor período no CrossFit. Foi o período onde eu bati mais PRs. Eu estava focada em só... escapar sim. daquilo. Não era fazer de conta, nem era um estado de negação. Era simplesmente nós escapar. Até daqui a pouco tenho uma mini tabela sobre, já sei que as pessoas não gostam de estatísticas, nem de artigos, nem de ciência, nem nada, mas tenho ali e toca nisso, porque assim, há muitos benefícios que estão... são factos científicos neste momento. Em que há realmente benefícios físicos, bioquímicos, digamos assim, para quem é doente oncológico. Mas esquecendo essa questão do benefício biológico, em termos psicológicos, achas que foi o principal fator para tu estares tão focada no treino? Era o que eu precisava. Era o que eu precisava no antes, era o que eu precisava no durante, porque lá está, eu passado um mês... Já vamos falar do durante porque tem uma coisa importante. Sim. E o depois, que é a fase onde eu estou neste momento. Ok, mas eu estraguei a pergunta, estou sempre um mau... Não estás nada. Um mau perguntador. Que eu fiz-te uma pergunta e não fizemos a continuação. Ou seja, fala-me de como é que adaptaste então a rotina do treino nestas 3, 4 fases em que... Sim, portanto naquela primeira fase, adaptei-o diretamente com vocês, sem dizer necessariamente o que é que eu tinha. O meu cunhado montou-me um mini ginásio na minha garagem. Pessoas todas sempre muito preocupadas com o meu bem-estar. Montou-me um mini ginásio e eu pensei, e agora o que é que eu faço com isto? É claro que já tenho estes anos todos de experiência no CrossFit, não é? E eu sei que até tu me puseste várias vezes nas tuas aulas a ensinar a malta de género, vejam como é que a Nair está a fazer, e eu a sentir-me lá em cima.
Portanto, eu sabia o que é que eu tinha que fazer, mas eu precisava... Ok, porque tens autonomia, porque já tens 7 anos de CrossFit, exatamente, não é? Dizer, sim. Mas os movimentos não são propriamente uma surpresa para ti, não é? Mas não me sentia prescritora de... Claro. não é? Sim. Então precisava de alguma ajuda, e foi aí que, numa mensagem com a Silvina, que é um anjo... Ok, entra a Silvina. Vou colocar lá assim, se vocês tivessem que imaginar uma imagem, seria a Silvina com um manto. Não, a Silvina foi a pessoa que teve este coração gigante, ainda o tem hoje, não é? Falávamos disso há pouco antes de começarmos a gravar. Foi uma pessoa que nunca me tratou como uma coitadinha, nem olha para ela que tem cancro, mas o que é que eu posso fazer para te ajudar? Deixa-me ajudar-te. Sim. E foi também a ligação que nós tínhamos contigo. Nós não te queríamos chatear, conhecemos, não é? Isso. Mas sabíamos o que é que estava a acontecer sempre, porque a Silvina, olha, está a acontecer isto, esta gaja espetacular, está a fazer as mesmas coisas, já viste o que é que é? Íamos informando e nós não tínhamos de estar a chatear. E ela, portanto, nesta outra fase de adaptação, foi aí que ela disse, não, eu vou-te fazer um plano, diz-me quais são as tuas limitações, diz-me qual é o material que tens em casa, claro. Sim. Diz-me o que é que tu consegues fazer e nós vamos a isto. E foi assim. Tiveste quanto tempo a treinar assim? Eu fui operada em janeiro, voltei a treinar em fevereiro e só parei de treinar em setembro, quando fiz a radioterapia, porque ia todos os dias para o Porto e sentia-me mais desgastada. Sim. Mas foram 15 dias. Pronto. 15 dias. É isso. Pronto. E mantive sempre o mesmo ritmo. Ou seja, mudei as rotinas, claro. claro. Neste tempo todo só tiveste 15 dias sem treinar? Neste tempo todo tive o mês pós-cirúrgico, onde ainda não tinha o ok da minha médica para voltar a treinar. E depois parei os tais 15 dias da radioterapia e ali mais uma semana onde fui para a Itália. Ou seja, tu treinaste mais do que uma pessoa que não tem nenhuma patologia durante um ano. É isso, basicamente. É isso. Porque geralmente as pessoas põem um período de férias e não estão a treinar, e depois para voltar é complicado, e depois é basicamente isso. É basicamente isso. Eu dizia ao Paulo, queres vir treinar comigo? E ele, agora não dá, não posso. E eu, como te atreves? Ele treinou para aí 2 vezes comigo, se tanto. Ok, fala-me então, e agora quando voltaste novamente à boxe, como é que foi esse período e como é que foi a adaptação? E há aqui umas perguntas que as pessoas vão fazer, que também já se pode responder aqui. Sim, é um período de descoberta para mim. Eu não sinto que tenha voltado à estaca zero, porque o meu corpo ainda se lembra, o meu corpo ainda tem memória, mas é completamente diferente, não é? Eu tenho que impor limites a mim própria. Já pedi ajuda aos treinadores para me colocarem limites quando eu me esqueço de colocar esses limites. Boa. Mas é completamente diferente. Adapto algumas coisas porque ainda não consigo pendurar numa barra. Mas vamos passar à frente porque há aqui perguntas sobre isso. Sim. E se calhar era giro já pegarmos as perguntas. Sim. Portanto, a primeira pergunta é de uma pessoa que se chama Sara Guerra. Não conheço. É nova cá? É nova. É mais ou menos isso. Outra das pessoas que foi muito importante para mim, não é? Exatamente. E para mim também. Isso não me interessa para nada. Pronto, e ela pergunta, a Sara pergunta, o exercício, em particular o CrossFit, mudou a forma como vês a doença oncológica? E pronto, e depois já há outras 2 perguntas que eu já estou a fazer, mas se puderes responder já a isso, era interessante. Sim, mudou a partir do momento em que eu descubro que tenho cancro e fui pesquisar naturalmente de que forma é que, não necessariamente o CrossFit, mas o exercício físico me poderia ajudar. E depois aqui podemos fazer outras pontes para o exercício específico de força, que está já estudado em pacientes oncológicos, mas fez-me olhar de uma maneira diferente, no sentido em que eu pensei inicialmente que eu estaria limitada, que não iria conseguir fazer grande coisa, que a doença iria ser maior do que eu, até que a minha filha de 16 anos um dia chega do treino do handball e diz-me: mãe, tu só vais ao hospital uma vez por semana. Os outros dias são exatamente iguais. Portanto, tu vá lá, coloca a doença onde ela merece, coloca lá no sítio. Portanto, sim, o CrossFit e o exercício físico ajudou-me a olhar para a doença não como uma coisa
que me limitava, mas apenas uma coisa que fazia parte da minha vida e que eu iria ter que enfrentar de qualquer maneira. Okay. Talvez esse tenha sido o meu maior trunfo. Okay, foi a aceitação muito cedo do que me estava a acontecer. Okay. E não tive que mudar assim tanta coisa na minha vida. Mas eu acho que a pergunta da Sara também vai no sentido de que tu olhavas para o exercício como uma coisa que tinha que ser, ou uma coisa que tinha que ser, mas e que me vai ajudar. Não sei se faz sentido a minha pergunta. Sim. Acho que é neste sentido também. Eu nunca olhei para o exercício como uma coisa que tinha que ser. Porque... e o CrossFit, então, de género, é a primeira vez na minha vida que eu adoro fazer uma coisa. Não, para mim nunca é um suplício fazer uma mochila ou ouvir treinar. Não, é uma coisa que eu adoro mesmo fazer. Portanto, eu integrei isto na minha rotina de uma forma tão natural que eu pensei, é só mais uma checklist que eu tenho que fazer durante o meu dia. Sim, mas vias isso como algo que te ia ajudar? Sim, sem dúvida. Depois de vencer a doença? Sem dúvida, até porque eu estava cansada, eu treinava e sentia-me muito melhor. Não é? E quando eu fazia os tratamentos, então, eu chegava a partilhar com a Sara muitas vezes, quando ela mandava mensagens a perguntar como é que eu estava e como é que eu me sentia, eu dizia, eu sinto-me um polvo, eu estou a fazer tanta coisa ao mesmo tempo, o que é que se passa? Portanto, era um bocado aquele efeito placebo de fazer o tratamento e fazer o treino e saber, parecia que aquilo saía totalmente já agora, do meu corpo. Esta é uma pergunta partilhada com a Marina e com a Sara. Eles fazem a mesma pergunta, que é o que é que significa ser forte para ti? Eu acho que falta aqui o hoje em dia. Hoje, sim. Eu acho que hoje o ser forte é o estar presente, o vir treinar e voltar no dia seguinte. Se até aqui eu tinha alguns objetivos de PRs, de aumentar cargas, de fazer double unders, de ser mais rápida na corrida, neste momento isso diz-me pouco. Ou seja, continua a ser um objetivo para mim na mesma. De melhorar as coisas e faz parte do processo e tal. E continuo a gostar, só que para mim neste momento é mais importante o estar presente e estar ativa. Isso é que para mim é ser forte, é dizer todos os dias ao meu corpo que ele está vivo. Pronto, e agora vamos fazer serviço de informação. Ok. Atenção, isto é metodologia de treino. Desde que eu vi isto é uma coisa que aconteceu numa das nossas aulas de força e ficou para mim. Aliás, tu impactaste várias pós-graduações de treino, porque eu sempre que se fala em superset eu lembro-me de ti. Nós estávamos a Sara Guerra pergunta: o que é para ti uma superset? Isto é uma piada privada. Nós estávamos numa aula, o que é que aconteceu? Eu perguntei à malta: sabem o que é uma superset? E o que é que tu respondeste? Um set que é um set, só que é de coisas incríveis e de coisas fantásticas. Ou seja, é uma série, mas é super. Super! É óbvio, não é? Pronto, está respondido. Agora as pessoas ficaram mais a saber sobre a metodologia de treino. Fantástico. Passamos para o Afonso e para a Susana. Eles fazem a mesma que fez Afonso Martins e Susana Cruz. Fazem a mesma questão. Que estratégias utilizaste quando te apetecia desistir? Nunca me apeteceu desistir. Sério, isso é impossível. Não é? Sabes porque eu sei, e podes confirmar isto com o Paulo, eu quando descobri que tinha cancro, eu passei 3 dias sozinha na praia a chorar. Juro, é verdade, sozinha. E ele dizia, mas estás bem? Eu não estou bem, eu preciso de estar sozinha. E depois que eu chorei tudo o que tinha para chorar, e depois chorei obviamente ao longo do processo, porque tive algumas complicações ao longo daqueles meses todos, coisas que... Tiveste ali algum azar, sim. Muito sensível em muitas situações, mas uma equipa médica e família que me ajudaram muito, muito, muito. Eu pensei, não, eu vou usar isto como um catalisador. Portanto, eu nunca me apeteceu desistir, mas convém aqui dizer uma coisa que ainda não foi dita, que é... eu fui uma paciente, ou sou uma doente, uma sobrevivente, não sei o que chamar, que não tive grandes efeitos secundários. Portanto, isso ajudou também. E convém dizer... Tiveste alguns. Muito poucos. Sim. Muito poucos. Ok. Se comparares com o pior cenário possível, talvez, mas também poucos. tiveste. Tive muito poucos. Eu não tive enjoos, eu não vomitei, não tive nenhum desarranjo intestinal. Ou seja, a minha médica, quando me mostrou a lista de compras de possíveis efeitos secundários, eu fiquei cheia de medo. Claro. E quando percebi que o meu corpo estava a responder bem, e eu não sei se era porque ele de facto estava preparado para isso, também me permitiu estar tão ativa e também me permitiu não desistir e também me permitiu
lá está, não ter estes dias onde eu simplesmente não quero fazer. Não, eu levantava-me todos os dias de manhã, tomava o meu pequeno almoço, treinava, ia trabalhar, ia buscar as minhas filhas, ou seja, a minha rotina mantinha-se muito dentro desta lógica, muito dentro destes sinais. Mas voltando aqui à pergunta do Afonso e da Susana, pá, eu acho que tiveste uma estratégia, e esta estratégia foi altamente mental, foi altamente... Foi dedicação, talvez, foi nem sequer pensar que havia hipótese de não teres essa rotina, se calhar foi essa estratégia que utilizaste. Sim, e a par do treino, voltar ao trabalho também, ainda que em regime de teletrabalho, porque sou uma pessoa extremamente mental e gosto de ser estimulada nesse sentido de, ok, deixa-me estar em contacto com a minha equipa, deixa-me contribuir para o grupo, como é que eu posso fazer para vos ajudar? E nisto a minha chefia teve um papel também fundamental, que além de me ter acompanhado muito perto, todas as minhas colegas de trabalho foram incansáveis, faziam-me TikToks todas as semanas, malta. A dançar, isto não é... A sério, todas as semanas me mandavam um TikTok a dançar. Porquê? Porque normalmente quem fazia estas porcarias todas era eu. Então eles retribuíram. Então toma lá um bocadinho do próprio remédio. E servia muito para me alegrar, portanto, pessoas incríveis ao meu lado todos os dias, todas as semanas, não foi só por breves momentos. Claro. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Sim, e às vezes estou num sítio qualquer a falar num congresso, num qualquer, e as pessoas, CrossFit Aveiro e tal, sucesso. Pá, vieste do nada, eu? Que eu, meu? Tu não fazes, eu não sou eu. Sem equipa, sem o contexto, sem a família, sem tudo isso, o que é que tu és, não é? E se calhar tu também, não é sorte, claro que não é. Mas também o teu contexto foi... O ambiente, as pessoas, tudo isso também te ajudou a manter um bocadinho de sanidade mental nisto. Atenção que a Silvina não prescreveu apenas um treino, a Silvina estava todas as semanas então. Pois. E como é que te sentiste? E depois comentava os meus treinos, ou seja, parecia que eu estava na boxe, só que estava em casa, portanto não mudou muita coisa. E isso permitiu-me criar um universo quase que paralelo. Parecia que eu estava na boxe, só que não estava em casa. E foi uma estratégia para mim vencedora, porque me ajudou a escapar de imensa coisa. E quando eu ia ao hospital, de facto a minha médica dizia-me: eu adoro que tu venhas cá, porque tu vens com a energia do não é, vou fazer mais um tratamento, bora despachar lá mais um, que eu tenho mais coisas para fazer. Portanto, a estratégia mental, sem dúvida, que me permitiu aqui criar uma barreira. Resumindo isto tudo, a resposta que darias ao Afonso e à Susana é atitude, talvez? É atitude, claro que sim. Boa. Claro que sim. Então passamos aqui para uma pergunta da Ana Jorge. Como é que o CrossFit Aveiro te ajudou na fase de diagnóstico, primeiro, e durante os tratamentos numa fase seguinte? Já falaste um bocadinho disto, mas resumidamente. Sim, durante o diagnóstico foi muito esta adaptação que vocês fazem com qualquer pessoa que tenha uma lesão, não é? Isto é uma coisa muito normal, muito standard. O pessoal vai dizer, dói-me o ombro, dói-me o joelho, dói-me o pé, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso adaptar? Sim, mas nós ainda bem que falas nisso, é fixe, é um feedback que nós temos muito, muito importante dos alunos, mas nós não adaptamos só lesões ou só incómodo. Se tens uma mobilidade que não te permite fazer isso, tens que adaptar, nem é uma questão. Nós nem sequer, será que temos que adaptar? Não. Tens que adaptar para o bem e para o mal. Para o mal, o meu ombro não me permite fazer um press. Ok, então nós temos que adaptar. Exatamente. Se calhar não fazes com a barra, fazes com o halter, não interessa. Mas para o bem também é. Imagina, estamos aqui o caso de algumas pessoas que têm muita facilidade e têm características atléticas, põe mais carga, faz portanto, a adaptação às vezes é vista com maus olhos, mas deve fazer parte da nossa cultura. O que é que tu achas? Eu acho que sim, e eu acho que é das coisas que as pessoas se calhar que não entendem tão bem o CrossFit. Acho que é a coisa que passa mais ao lado, que é quando tu ouves a palavra CrossFit, parece, não sei porquê, mas as pessoas associam a pneus. Eu não consigo perceber porquê. Pronto. Mas mesmo as pessoas do meu trabalho, as pessoas com quem eu me cruzei, os enfermeiros, quando eu dizia que praticava CrossFit, eles diziam: o quê? Tu, a sério? Fazes? Mas como é que agora vais fazer? Como é que agora vais adaptar isto à tua rotina? E acho que é o conceito que as pessoas ainda não perceberam, que é a modalidade é tão aberta, é tão incrível e é tão moldável que é possível adaptar a Essa qualquer foste tu que disseste. pessoa. Eu não paguei a Nair nada, nem comissões, não pagámos nada, foi ela que disse. Portanto, é a minha experiência. Fica aqui o disclaimer. Eu até já tentei convencer a minha médica oncologista a vir fazer uma aula.
Mas isso, pronto, lá está. Ainda não convenci. Lá está. Mas pronto, a pergunta da Ana Jorge é isso. Como é que te ajudou na fase de diagnóstico? Sim, no diagnóstico. E durante os treinos numa fase seguinte? Durante o tratamento, passou muito pela dedicação, a vossa, a tua, não é? Sim. Porque eu sei que, ok, claro que a Silvina contactou um pouco mais de perto neste plano de treinos, mas eu sei que ela também falava e validava com vocês, com o David, o que é que eu podia fazer, como é que podia ajustar, como é que... E depois... Sim, mas aí vou ser muito honesto, tens que agradecer mais à Silvina do que ao resto do staff. Acho que a Silvina pegou num caso com 10 braços, diga-se de passagem. É verdade, ela é coração. Reconhecer a Silvina aí Ela é coração. nesse processo. Pronto, outra pergunta, Jéssica Duarte. Exemplo de coisas que hoje olhas de maneira diferente. Eu não sei se tem a ver com o treino, ou se tem a ver com coisas fora do treino, mas acho que tem mais a ver aqui provavelmente com o treino. Com o treino. Então até podemos fazer isto aberto ao treino e extra treino. Ok. Eu não sei se olho para as coisas de uma forma diferente. Eu sei que há muita gente que passa pela experiência de ter cancro, de sobreviver ao cancro, e dizem que de facto isto foi transformador, ou tornei-me uma pessoa melhor, e eu não me tornei uma pessoa melhor. Eu já era uma boa pessoa. E eu acho que muito o cancro... Humilde, muito eu posso dizer asneiras, posso dizer... Diz, é só para a crossfita. Não, porque o cancro de facto é uma merda. Isto não transforma ninguém. Isto traz-nos uma avalanche de tanta coisa, são tantas mudanças, e eu não sinto que tenha mudado grande coisa. A única coisa que eu fiz por alterar nas minhas rotinas e na minha forma de estar é viver ainda mais intensamente o presente. Sim, mas eu ia para dizer, mal era de passares por uma coisa destas e não alterares nada, mas sim, era esquisito. Sim, ou seja, não... Sim, mas também eu também te conheço já há muito tempo, e para além da minha aluna, considero minha amiga também, não é? Sim. E sim, não vejo uma alteração completamente estapafúrdia do teu comportamento. Não. Mas também acho que dás mais valor a outras coisas do que davas antes, ou não? Dou muito valor. Eu já dava, mas dou ainda mais valor ao tempo que passo em família, desligada e desconectada de tecnologia. Sou uma pessoa que faço gestão de redes sociais e não as tenho, pessoais, porque encaro o tempo que tenho com os meus de uma forma muito efêmera, ou seja, as minhas filhas chateiam-me imenso, mas eu sei que isto vai acabar e vou ter saudades disto. Então eu e o Paulo fazemos muito por aproveitar ao máximo, e ele trabalhando por turnos, nós criamos estratégias para passar ainda mais tempo com elas. Mais tempo com os meus pais, mais tempo com a minha irmã, com o meu cunhado e com as minhas sobrinhas. Ou seja, eu priorizo a minha família acima de tudo, porque nos dias bons e nos dias maus foram sempre eles que estiveram ali. E essa foi a minha segunda maior arma. O meu núcleo, as pessoas que estiveram comigo e, obviamente, os meus amigos. Eu estabeleci planos e que estou a cumprir com pessoas que são muito especiais na minha vida, de género, todos os meses fazermos uma coisa diferente. Isso parece-me em conjunto. Parece-me uma mudança bastante significativa. Mas pronto, sim, olhando aqui um bocadinho para coisas mais tranquilas para o treino. Tu olhas de maneira diferente para o treino, já disseste há bocado também, que antigamente se calhar querias levantar aquela carga, ou querias fazer não sei quantos avalandas, não sei o quê, ou ao dia de hoje isso torna-se um bocado secundário para ti também. Olhas o treino de outra forma, ou não? Eu sou mais longevidade, mais funcionalidade. É uma forma de, se calhar, até um grito de revolta que nós temos hoje em dia é, no mundo, o mundo está como está, não é? Sim. Todos os problemas que estamos a passar, a sucessão de crises que nós estamos a passar, a maior revolta que nós podemos fazer, aliás, é sermos saudáveis o máximo tempo possível e estar com a nossa família e os nossos amigos muito tempo, ou seja... E realmente o exercício físico tem um papel importantíssimo para tu viveres muito tempo com muita qualidade. E eu quero passar esse exemplo também para lá para casa, não é? Yeah. Estou a criar... Já passei, sim. Eu estou a criar 3 mulheres. Eu quero que elas saibam que a mãe delas lutou e que deu tudo o que tinha para dar e que usou todas as estratégias possíveis para estar presente na vida delas. Eu nunca deixei de fazer nada porque tinha cancro. Eu fui às festas da escola, não pude fazer férias. Alugamos uma autocaravana com os 5 e lá fomos nós a aturar crianças barulhentas. Fiz, mas nunca deixei de fazer coisas, sabes, só porque tinha cancro. E eu quero que elas olhem para esse exemplo e que percebam que é possível.
que é possível. Sim, nem precisas, nem tens que verbalizar isso, que elas já passaram pela experiência e isso já está intrínseco nelas. E mais do que é dizer, eu quando venho treinar, eu quero dizer e lembrar ao meu corpo que eu estou aqui, que eu estou viva. Eu, em dezembro, as minhas colegas de trabalho desafiaram-me a ir correr. Mas é para fugir de alguém? Não, vamos a São Silvestre. Eu, ok. Eu não tinha que ir fazer aquela prova, são 10 km, estava um dia de chuva, vento por todo lado, o tempo estava horrível. Eu fiz os 10 km na boa, Juvenal. Olha, eu não pensei no percurso uma única vez. Quando cortei a meta, desatei a chorar, nem sabia porquê, e depois percebi, olha que bom estar vivo. Se calhar, a vida é do caraças. Quando recebeste o diagnóstico, estavas à espera de estar naquele momento, sentir aquilo e perceber o que é que tinha acontecido. É do caralho. É do carago. Por não dizer outra coisa. Ok, pronto, exato. Pronto, passamos para a Navas. Vamos aligerar as coisas. Das pessoas, a Navas pergunta, das pessoas que sabem que treinas CrossFit, alguma fez algum comentário por treinares durante e após o processo? Não, acho que as pessoas ficaram bastante surpreendidas quando contei que treinei sempre durante o tratamento. Mas lá está, volto a dizer, eu senti que tinha as condições também para isso. Fora o acompanhamento que a Silvina me deu, o meu corpo deu-me esse ok, deu-me essa resposta. Eu continuei a treinar porque foi uma escolha minha e eu sentia-me de facto muito melhor após cada treino. Para as pessoas terem uma noção, eu fazia um tratamento à quarta-feira, quinta-feira lá estava eu a treinar. Yeah. E às vezes ia fazer o treino antes de fazer o tratamento. Agora percebo porque é que dizes que pronto, tenho família próxima e mesmo muito próxima, que é o meu primo, que é quase o meu irmão, não é? E ele não conseguiu fazer isso. Ele já passou por 2 vezes aquilo que tu passaste e realmente não pôde. Era impossível, era impraticável fazer exercício na altura. E convém dizer que é ok. Sim, é ok. Sim. É ok as pessoas não conseguirem, é ok as pessoas não conseguirem ir treinar, não se conseguirem levantar às vezes da cama ou sair de casa. Todos esses cenários, não há um manual, não há uma coisa que nos diga que nós tínhamos que ser assim. Sim. Mas às vezes a pessoa nem tenta, não é? Eu tive um médico aqui em contexto de trabalho que me disse ao fim de 2 meses: olha, você não pode sair de casa, não se pode levantar do sofá e não pode carregar com coisas. E eu já a carregar com bumpers, e eu, certo, ok, com certeza, não vou fazer nada disso. Portanto, há muita má informação nesse sentido. E eu acho que o nosso sistema de saúde também ainda não está preparado para receber o treino como uma prescrição ao próprio doente, ao próprio paciente. Já vamos falar disso, não é? Porque eu fui à procura dessa estatística também para dar às pessoas. Já vamos falar nisso. Mas já agora ficas praticamente, se pegares em 10 pessoas que fizerem um tratamento oncológico, menos de uma em cada 10 tem supervisão do exercício, é um exercício programado e com pés e cabeça. Pois. Portanto, há uma rondão ali dos 10% ou menos. Depende do sítio onde estejas em Portugal também. Cool. A seguir, Miguel Reis e Catarina Tavares fazem uma pergunta semelhante. Em que é que o treino e a comunidade CrossFit Aveiro contribuíram para vencer a doença? Okay, já falámos um bocadinho, mas ou seja, o que é que o treino, aqui, agora falamos no CrossFit Aveiro e a comunidade também contribuíram para vencer a doença. Não quero que seja lamento. Eu acho que esta comunidade é de facto muito especial. Eu até acho difícil encontrar um paralelo num outro lugar, de pessoas que nos acolhem todos os dias. Eu, claro, falei aqui da Silvina, mas não quero deixar de falar também nos outros treinadores que me acompanharam na altura, que manifestaram na sua medida e no seu peso. Não são menos importantes, ou seja, toda a estrutura do CrossFit Aveiro teve a sua importância. E depois, claro, pessoas que me eram mais próximas, há muita gente que não me conhece, não é? O pessoal que treina de manhã, o pessoal que treina ao final do dia, tudo normal, mas as pessoas do meio-dia e meio, as pessoas que me conheciam um pouco melhor. Vais fazer aqui depois disto vais levar na cabeça da malta das 7 e malta já não comeces já com malta, com os grupinhos. Não mas é diferente, é o teu grupo, não é? É o meu grupo e eles sabem, o grupo das 7 da manhã também privilegia e abre mais espaço para esse grupo das pessoas que treinam sempre juntas. Eu de facto adoro vir treinar ao meio-dia e meio.
não só pelas pessoas que aqui estão, mas porque é uma hora que não encaixa muito bem, encaixa nas minhas rotinas. Portanto, eu acho que este sentido de pertença e de cuidado sempre que entro por aquela porta, de ter um Ricardo Ribeiro que me abraça, que me põe lá para cima, que me diz que eu estou bonita. Tudo isso é importante. Vai estar a criar aqui um problema. Olha que a Alice é tramada. Alice, olha, é tudo na brincadeira. Ele só faz isso para gozar com o Paulo. Portanto, exato. Mas é super importante nós chegarmos a um sítio e sentirmos que pertencemos ali. Sim, não és mais um número. Não sou mais um número. E depois, claro, as pessoas que me eram mais próximas, não é? Sara e tu tiveram aqui um papel super importante. Os meus compadres, pessoas que me trouxeram para cá, foram pessoas sempre muito, muito presentes. E tenho que agradecer muito todo este apoio, toda esta manifestação de carinho e de um abraço coletivo que eu senti e sinto. Senti mesmo na pele. Ok, é espetacular falar no bom, mas eu acho que este episódio também é bom para nós falarmos um bocadinho para a comunidade como é que nós às vezes devemos interagir uns com os outros. Eu não estou a dizer mal a ninguém, como é óbvio, mas era importante salientares isto de, e já falaste nisto há bocado, mas cada pessoa tem uma forma de ser, etc. Às vezes as pessoas querem ajudar, mas acabam por não ajudar. E essa insistência em querer saber o que é que a pessoa tem, e às vezes mandar mensagens para não sei quantas pessoas a perguntar o que é que se passa. Epá, se a pessoa não diz, se o treinador não quer dizer, por alguma razão porque é uma questão muito sensível, e se a pessoa não quer dizer, tem que se respeitar. Não é? E a pessoa tem que estar... Eu acho que a comunidade respeitou, desculpa interromper, respeitou, mas também querer também ajudar. Eu percebo a intenção das pessoas e nunca foi de forma negativa nem invasiva, mas e acontece às vezes com o paralelismo também das gravidezes, não é? Porque é que aquela pessoa não faz isto? Porque ela vinha agora porque é que ela está a fazer aquele exercício e não está a fazer aquilo? E nós, é muito difícil guardar essa informação, aí guardamos, mas aqui por uma aprendizagem coletiva, digamos assim, se a pessoa não quer dizer, se a pessoa está a passar por um processo, até pode não ser uma doença, pode ser um divórcio, pode ser sei lá, uma coisa grave, uma coisa mais pessoal e que a pessoa não quer partilhar. Nós só temos que ajudar na medida que a pessoa quer ser ajudada também, não é? É isso, eu sou uma pessoa naturalmente um pouco mais reservada no que toca à minha vida pessoal. Portanto, é claro que senti um pouco na pele, às vezes, essa insistência, e depois até partilhei isso contigo, porque eu simplesmente não estava preparada. Uma das pessoas que me sacrificou um pouco, que é uma pessoa que eu adoro, e ela ficou mesmo magoada comigo, foi a Débora. E ela dizia... Mas também, peraí, é da comunidade, é tua amiga e também é colega de trabalho. Exatamente. Essa tríade. Só que eu não consegui, eu pedi-lhe desculpa e eu disse que eu não estava preparada para lhe dizer. E quando chegasse o momento, obviamente eu ia-lhe contar. Só que lá está, ela é uma pessoa que é tão próxima, que eu adoro tanto, eu gosto tanto dela, genuinamente, eu já lhe disse isto várias vezes, ela é uma pessoa tão importante para mim que eu me retraí. Tu acabaste de dizer, tu costumas dizer aos teus pais, tem uma importância muito grande, não é? Quanto mais importância a pessoa tem na tua vida, mais impactante é capaz de ser a informação que partilhas. Como não há um manual e as pessoas são todas diferentes, o pertencer a uma comunidade deve também ser isto, de haver peso e medida para respeitar as pessoas e a privacidade. Vamos passar aqui para um momento histórico. O momento histórico é: a minha mãe fez uma pergunta e não estava a bacalhar. Não estava mesmo! Eu adorei a pergunta da tua mãe. Eu nem sei como é que a minha mãe foi a pessoa que fez esta pergunta. À parte que eu adorei a entrevista com a Joana. Isso, não aumentes mais o ego, que ela andou aí uma semana a dar assinaturas, autógrafos e não sei o quê. Pronto. A minha mãe pergunta: qual a reação da ciência, médicos, não é, sobre fazer exercício físico nessa condição? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. É assim, eu acredito e defendo que num futuro, se calhar não muito longínquo, a prescrição, tal e qual como está determinado os ciclos de químio, as sessões de rádio, a imunoterapia, toda a medicação que tu fazes depois via oral, eu acho que o exercício físico vai fazer parte
desta prescrição médica. Ainda não faz. Há centros, no Porto, por exemplo, em Gaia, quem é tratado em Gaia, a Solinka tem uma parceria com uma associação que acompanham mulheres que passaram por cancro da mama e acho que homens também que tiveram cancro na próstata e têm exercícios específicos no Solinka para esta recuperação ativa e para envolvê-los nesta comunidade e tornar estas pessoas um pouco mais ativas no sentido de recuperação enquanto paciente oncológico. Mas isso não existe em muito mais locais no país. Existe em Lisboa. Portanto, eu acredito que os médicos, ou a medicina de uma forma geral, ou as equipas médicas que olham para os tratamentos de um doente oncológico, passarão a olhar para a vertente do exercício físico como parte ativa desta recuperação. Sim. Eu não tive isso, ou seja, eu tenho uma médica que me diz é importante estares ativa, é importante fazeres algum exercício físico, caminhadas leves, corrida não, está fora de questão, ou bicicleta, e eu digo, então, mas e o exercício de força? É porque eu encontrei informação, principalmente a nível internacional. Não, em Portugal está a começar a dar alguns passos. Eu tenho uma ex-colega que era da Fitness Academy, que ela é uma das principais investigadoras em Portugal sobre exercício e ecologia, não sei o quê. E por acaso já temos um grupo de investigação que é muito influente a nível internacional. Mas sim, qualquer forma de exercício vai ajudar há uma relação muito benéfica entre as duas coisas. Ou seja, se tu fores... Já vamos falar nisso, nunca te está a adiantar muito. Mas resumindo, se tu fizeres movimento e se tiveres, quer seja força ou não, o ideal é o programa tem que ter uma componente de força, mas não é exclusivo. Tu vais a impactar qualquer sistema fisiológico, qualquer órgão do teu corpo de forma positiva. Sim. Mas pronto, já vamos lá, não quero estar a dar muita ciência que as pessoas não é o que procuram neste tipo de podcast. Eu senti que a comunidade que me acompanhou no Hospital de Aveiro não tinha esta informação, ou seja, fui eu que a procurei. Eles têm as guidelines básicas, que é o exercício é importante, atenção ao aumento de peso. O aumento de peso é prejudicial para quem tem cancro ou quem está a passar por uma doença oncológica, os níveis de fadiga, o stress, o sono, enfim, tanta coisa que pode influenciar, mas eu sei que fui eu que procurei mais isto do que aquilo que me foi dado. Sim. Ok? Mas... Sim, ainda não faz parte, ou seja, se perguntares a 10 pessoas, olha, diz-me aí coisas importantes no tratamento. Ninguém, se calhar a maior parte das pessoas não vai pôr lá um exercício. Se calhar não. Okay. E ainda por cima, exercício supervisionado, que isso é outra questão, porque também vamos falar daqui a pouco. Sim, mas o engraçado, aconteceu um episódio muito engraçado, que foi a médica que me operou, que é lá a tal diretora de cirurgia, a doutora Joana Noronha, convidou-me em outubro para fazer parte de uma palestra sobre o Outubro Rosa. E ela queria que eu partilhasse a minha experiência ao nível do exercício físico com as outras pessoas. E o pessoal ficou... mas tu treinas? Disse, pois claro, porque não? E estive lá e falei com as pessoas, e a filha dela, curiosamente, trabalha também só com pacientes que passaram por cancro da mama. Mal sabia eu que só ao estar lá a partilhar a minha experiência impactei pessoas que lá estavam na audiência, que ficaram, uau, se ela faz, eu também se calhar... Sim, nós podemos estar a falar do mal, mas na história recente nunca foi tão importante o exercício para as pessoas, e agora incluindo também quem está na classe médica. Portanto, as coisas estão a melhorar. Pronto, ainda não está completamente... não é o que devia ser, mas está melhor. Sim. Pronto, e estamos a falar um bocado da Débora, e a Débora também tem... Portanto, ao longo do tratamento, qual foi o maior desafio entre manter a disciplina nos treinos e, ao mesmo tempo, aprender a ouvir e respeitar os limites do teu corpo? Ouvir os limites eu ainda estou a aprender. Pronto. Até podemos falar do recente, é uma coisa que se nós quiséssemos esconder informação escondíamos, mas podes partilhar aquilo que nós temos falado muito recentemente. Sim, eu estou a aprender a ouvir o meu corpo novamente, porque sinto-me bem enquanto estou no treino, além daquelas limitações físicas, como fazer algum exercício acima do ombro ou pendurar numa barra, que ainda não é possível, disse-me a Silvina na terça-feira.
não tenho noção até onde é que o meu corpo pode ir. E recentemente tive, sim, 2 episódios onde, de facto, o meu corpo se manifestou de género, nem não, mas podes falar, a sensação de vómito, claro, diz mesmo. Não foi a sensação, foi mesmo, cheguei mesmo a vomitar e fiquei bem mal. Sim. Fiquei mal. E comentei isso contigo, de género, o que é que eu estou a fazer de errado? E pronto, como uma aluna muito bem disciplinada, como tu disseste, que falta muito poucas vezes, quando voltei esta semana pedi ao Tiago para supervisionar o meu treino e para me dizer se eu estivesse a exagerar. Porque isto não... Mas já agora é interessante, porquê? Porque, como tu disseste, tens memória, e não é só o músculo tem memória também, não é? Mas tu tens uma memória, tu agora começas a estar tão bem fisicamente que queres voltar a fazer aquilo que fazias, ou a intensidade que fazias. Como é óbvio, como estás a voltar ao treino e estás a melhorar muito, tu já, ok, vou fazer aquilo que já não fazia há não sei quanto tempo. E portanto há este déficit entre aquilo que tu pensas, literalmente o que o teu corpo pensa que consegue fazer e aquilo que ele consegue fazer agora. Isso. Portanto temos apenas que respeitar. É a dosagem, a dose faz o veneno, não é? E aqui tens que perceber, pá, entrar-se outra vez em intensidade elevada tem que ter o seu tempo. E vai demorar algum tempo e está tudo bem com isso. Não... E está tudo bem, assim, eu não... Lá está, eu não sinto que tenha que provar nada a ninguém, nem ser a melhor ou conseguir grandes resultados. Eu tenho esta dificuldade de perceber como é que o meu corpo está neste momento e até onde é que ele consegue ir. Sim. E lá está, eu sou humilde também a esse ponto, não é? Eu fui logo ter contigo e dizer, pá, Jovenel, há aqui qualquer coisa que não está bem. Claro. O que é que eu faço? Pronto, mas novamente, este podcast serve para quê? Não é para nós chegarmos a não sei quantas pessoas, é mais para a comunidade. E aqui uma aprendizagem coletiva é, pá, qual é que são os nossos melhores alunos, entre aspas? Passam aqueles que falam connosco e comunicam connosco. Isso, nós queremos ajudar ao máximo, isso é claro. Como dizia o testemunho da Silvina, ninguém lhe pediu nada, tu falaste com ela para ela fazer o que fez. Não. Portanto, é genuíno, isso é a forma como nós recrutamos os treinadores, não é o CV que eles têm, não é? Mas se as pessoas não comunicarem connosco, seja o que for, pode ser uma coisa grave ou menos grave, pode ser só um incómodo no ombro, pode ser... Pá, nós temos todo o gosto em estar a adaptar o treino. E aliás, novamente, para o bem e para o mal. Tem, sei lá, às vezes estou a dar treino e está o Pedro Monteiro e imagina, 10 chest to bar. Eu digo, olha, se quiseres fazer 15, podes fazer. Sim. Pá, isto é uma adaptação, mas para o bem e para o mal. Não há aqui problema nenhum. E portanto, adaptar quando é comunicar e a coisa corre muito melhor do que se nós estivermos a guardar a informação. Não me sinto menos atleta. nem sinto que estou a falhar em nenhum momento se tiver que adaptar o meu treino. Muito pelo contrário, estaria a falhar se continuasse a cometer o mesmo erro de levar o meu corpo ao limite e o meu corpo dizer que não aguenta. Claro. E sempre fui muito honesta nesse sentido e por isso é que fui logo falar contigo e falei com o Tiago também ainda esta semana. Coitado dele, eu sinto que ele... Não é nada, coitado. Todo o gosto em ajudar. Não, ele é um querido também, tem muito cuidado comigo e pronto, tem sido uma aprendizagem, portanto, respondendo à Débora, tem sido uma aprendizagem nova para mim, ouvir o meu corpo agora, onde começa a testar cargas um bocadinho mais pesadas e a voltar a um ritmo próximo daquilo que eu deixei e que eu abandonei. Cool. O Ricardo Rodrigues, houve algum exercício, tipo de treino que gostavas menos e a tua recuperação e superação te fez apreciar mais agora? Olha, eu odiava thrusters e continuo a odiar, é igual. Mas sim, talvez a bicicleta e a corrida foram dois exercícios que eu acabei por integrar. Porquê? A bicicleta, porque basicamente durante muito tempo era a única coisa que eu conseguia fazer a nível de cardio um bocadinho mais ativo. Sei lá, enquanto eu trabalhava estava a pedalar. E o meu marido passava por mim e dizia, o que é que tu estás a fazer? E eu estou a trabalhar enquanto pedalo. Portanto, eu sinto muito esta necessidade de colocar o meu corpo a mexer. Está demonstrado que produzes mais intelectualmente nessa ambiente. Sim. Portanto, se eu fosse fazer uma competição agora com o Diogo Lima, eu ganhava. Estou a brincar, não ganhava nada. E a corrida, para mim, acabou por ser um plus, porque aprendi a integrar novamente a corrida na minha rotina. E estou agora com um grupo de amigos também num grupo de corrida lá no meu trabalho.
Pronto, e acho que eram as duas coisas assim que eu se calhar não investia tanto e que voltei a integrar por necessidade, por ser uma coisa que me faz bem e que é fácil. Cool. Aqui uma pessoa se chama Silvina, não sei se conheces, pergunta: o que valorizas mais hoje que antes talvez te passasse despercebido? Mas a nível de... Pois ela não especifica, não é? Podes ir para o treino ou extra treino, como preferires. Já falaste há bocado um bocadinho. Eu valorizo muito, eu já valorizava antes, mas acho que valorizo ainda mais o vosso apoio. Boa, bom. Eu sinto que... Em nome da equipa. Sinto que são todos muito cuidadosos, mesmo estas novas adições que falava há pouco. O Tiago é uma pessoa super atenta no treino, muito cuidadosa. São de facto pessoas que eu acho que reúnem as características de um bom treinador a nível técnico, mas depois aquela dosagem a nível pessoal, claro, não é? Faz a diferença no nosso dia, caramba, fogo. É mesmo este tipo de pessoa. Tu não consegues ser essa pessoa e ter o impacto que, por exemplo, que ele tem em ti, ou que um treinador tem com a pessoa. Isso não se simula. Tu não consegues ensinar isso muito facilmente, é difícil. Se não for genuíno da pessoa, é muito, muito complicado. Sim. Eu acho que isso é comum a toda a equipa e é um dos maiores orgulhos que nós temos na equipa, é saber que realmente, em termos humanos, estamos muito bem. E era uma coisa que eu partilhava também com as minhas médicas, que era que eu não estava nesta box apenas pela parte do exercício físico em si, porque se calhar há muita gente que pode interpretar a prática do crossfit para termos um corpo todo XPTO e tal. É uma perspectiva externa do que nós perspectiva externa. E eu dizia que é muito esta questão mental e esta questão da aproximação a uma comunidade que é feita de treinadores e é feita de alunos. E aqui eu acho que o CrossFit Aveiro dá 20-0. Bomba! Não fui eu que disse, foste tu que disseste. Não, do ponto de vista humano, são de facto todos muito cuidadosos, muito especiais. Mas nós não gostamos de estar a falar de nós, queremos falar de ti agora. Portanto, voltando aqui às questões. Catarina Almeida pergunta: achas que o facto de já fazeres desporto e seres bastante ativa ajudou em todo o processo, depois de saberes do diagnóstico? E ela depois diz aqui: define numa palavra CrossFit Aveiro para ti. Mas pronto, vamos à primeira parte da pergunta. Sim, eu acho que ajudou o facto de eu já ser uma pessoa bastante ativa. Portanto, eu não comecei, digamos assim, uma modalidade, não é, de raiz ao passar pelo cancro. Nem comecei. E há pessoas que começam modalidades de pilates clínico ou, não é, ou coisas muito mais específicas e adaptadas à condição delas. O que eu achei foi aquilo que eu já trazia, portanto a bagagem que eu já trazia do treino, a percepção de como é que isto me podia ajudar, de como é que o treino podia melhorar a minha vida. Não, e a ciência já estou isso quantitativamente, ou seja, qual é a diferença entre uma pessoa que nunca fez exercício e não estava em forma, digamos assim, vamos falar de forma muito reducionista, digamos assim, simplista. O facto de fazer exercício tem um impacto na tua taxa de sobrevivência, ok? E na forma como a velocidade não, o tempo que demoras a voltar outra vez à tua vida, entre aspas, vida normal, isso tudo está estudado e é um facto, não é, nós achamos, não é só tu, percebes? Isso. Não é só... Sim, eu obviamente não fui para a prática do exercício físico porque os livros diziam que era assim, claro, não é? E ninguém vai. Ninguém vai, mas obviamente tu, tendo um diagnóstico de cancro, não tenho qualquer pudor de dizer isto. Eu vou viver com isto o resto da minha vida. Claro. Sim. Eu já falei aos meus pais e à minha família, não é? Porque isto não acabou. As pessoas têm muito esta coisa do pronto, então já acabaste os tratamentos, estás curada. Mas não, isto não é assim tão fácil. Quem me dera que fosse tão fácil. E a fase onde eu estou, que é a fase do estou bem, não é? Como é que estás? Estou bem. Estou bem. Eu também estava bem antes e afinal já tinha cancro e não sabia. O meu corpo não deu nenhum sinal de alerta. Essa nuvenzinha, não é? Tenho esta nuvem para sempre. Portanto, eu acho que o facto de eu já fazer exercício físico colocou-me, sim, sem dúvida, num patamar diferente a nível de motivação, de despertar para aquilo que me podia trazer de bom. Já vamos dar mais informação sobre isso. Sim, portanto eu acho que sim, fez a diferença. E agora, o CrossFit, palavra... eu não gosto desta pergunta, mas eu tenho uma boa palavra para ti. Ah, é? Eu tenho uma boa palavra. O CrossFit Aveiro para ti, então. Bora, dá-lhe forte. Sim, porque a maior parte das pessoas quando fala, define uma palavra, e eu sendo uma pessoa de palavras, é difícil escolher uma.
Mas houve uma palavra que me marcou desde o início, desde que eu comecei aqui. Eu comecei numa altura onde ainda havia outros treinadores, portanto já vi passar também algumas pessoas por aqui, e a palavra que eu escolho é empoderamento. Com caraças, nunca lá chegaria. Sim, porque a Silvina, a Marine, outras treinadoras no feminino que passaram por aqui, e mesmo no masculino, eu acho que aqui os treinadores dão este empoderamento de dizer ao teu corpo que tu és capaz. E quando eu entrei, eu estava longe de imaginar que o meu corpo era capaz de fazer isto, sabes? Sim, mas isso é muito comum nas pessoas. É um dos maiores feedbacks que nós temos nos primeiros 3 a 6 meses. Sim. As pessoas dizem, eu estou a fazer isto, mas não fazia a mínima ideia. Isso para mim era uma coisa que outra pessoa iria fazer e eu não iria fazer. Sim, esse o feedback? É este o feedback. E eu posso dizer-te, e não é porque tu estás aqui, tu sabes que eu sempre defendi isto. Eu fui daquelas pessoas que começou nas tuas aulas de força e que comecei a perceber, uau, isto funciona no meu corpo. E isto é de facto aquilo que eu preciso, que era não só melhorar a técnica, porque não percebia nada daquilo, mas comecei a olhar para o teu trabalho no incremento de carga, nos ciclos de força, e tu davas-me este feedback e dizias, pá, Naí, para de brincar, podes começar... Eu não faço isso. Isso foi outra pessoa. Não falo assim para as pessoas. Podes começar a treinar a sério. E isto deu-me o tal empoderamento, o dizer ao meu corpo e a mim própria, a Nair, que vem para aqui um pouco mais frágil, um pouco mais fraca, um pouco menos motivada, que eu sou capaz. Que os limites somos nós que os vamos traçar. Sim, nós somos. Eu digo sempre isto, se me perguntasses com 18 anos que eu ia ter a capacidade física que tenho hoje em dia, aos 40 e não interessa, agora a idade, fazer agora 40 e 44, eu dizia que era impossível. Aliás, a ciência na altura dizia que era impossível. Não era possível não levantares essa carga, correres essa velocidade, fazeres andares não sei o quê, pronto. E eu também sinto isso do próprio CrossFit. E a sociedade molda-nos, nós estamos num contexto, não é? Influencia-nos. E portanto, a perspectiva que tem para nós ao longo da vida e do envelhecimento é o quê? É tu começares a aprender uma modalidade nova, é tu ires melhorando quando tens 50, 60 anos. Não é isso que nos ensinam. Ou seja, temos esse handicap um bocadinho instituído e somos influenciados sem sequer saber. Portanto, e a realidade realmente nós não estamos destinados a ter arcar com essa não evolução, essa mudança. A mudança pode ser muito positiva ainda, claro. E eu gosto, esta tal palavra para mim é forte, porque no universo feminino então ainda faz mais sentido, sabes? De uma mulher... saber que é capaz e que tem força e que conquista e que vai atrás, e é este novamente o exemplo também que eu quero passar lá para casa, não é? Para as minhas 3 mulheres lindas. E é isto, portanto, palavra definida. Última pergunta da Catarina Tavares. Ela fez muitas perguntas, mas já passámos de 1 hora de podcast. O que mudou na forma como vês o teu corpo depois do diagnóstico? Ela escreveu o diagnóstico, não sei se ela se refere à parte da cirurgia ou não. A relação com o corpo é complicada. Eu no início, quando a minha médica me explicou o que iria acontecer, obviamente é sempre um choque muito grande, não é? Tu pensares num corpo que já não é o teu corpo, é um corpo diferente, é um corpo que tem ali um rasgo, uma mutilação, não é? deixa de te pertencer e falta ali um pedaço de ti. E no início literalmente, isto no início mexeu comigo, mas lá está, eu acho que o período de aceitação para mim foi muito rápido, foi curto, portanto eu desdramatizei um bocado toda essa situação, até porque hoje em dia a ciência e a medicina está tão evoluída, não é? Porque consegues facilmente, e se quiseres, há muita gente que escolhe, muitas mulheres mastectomizadas que escolhem não fazer a reconstrução. Não é o meu caso, eu vou querer fazer. Ainda não fiz e venho treinar. Já não, no início vinha um pouco com este receio. Por acaso, eu achei é esquisito no bom sentido.
o teu à vontade com isso. Sim, não é uma coisa que me incomode, sinceramente não me incomoda. Eu olhei para o espelho muito rápido. Aceitei esta parte do meu corpo também muito rápida. Não é bonita, não é feia, é diferente. E também tens, se calhar, o apoio do Paulo aí também é determinante. Também é um marido que me faz sentir bonita todos os dias, que me apoia. Uma Paulo, bora, não sei quantos pontos logo. E isto é até esta questão, que é muito mais do que ser bonita. É teres um corpo que respeita a tua vontade, o teu querer. E isso não me define, o meu corpo não me define. E, portanto, eu aceitei isso rapidamente. A única coisa que é difícil para mim agora é toda esta parte de mobilidade, de alguma limitação que ainda sinto na zona do peito e que sei que não vai ser imediato, que é um processo muito grande, e quando fizer a cirurgia será outro processo novamente, mas sei de muitas mulheres que têm muita dificuldade em falar sobre isto, em aceitar este... Acho que é normal também. Isto é justificado. Sim, porque não é para todos. A falta de cabelo, a queda do cabelo, a queda das sobrancelhas é uma coisa traumatizante para uma mulher. Há todo este lado o lado feminino, o universo feminino, não é? Que está preso a estes... ao cabelo, às sobrancelhas. Acho que os homens também sofrem um bocado com isso, mas pronto. Sofrem, não, sim, mas para uma mulher... A aceitação da falta de cabelo entre homem e mulher é diferente realmente. É diferente. Eu só há pouco tempo é que descobri que a minha filha mais nova, na escola, havia um menino que lhe dizia a ela muitas vezes: pelo menos não tenho uma mãe que é careca. Fogo, as crianças podem ser impecáveis, mas também podem ser... Tu já viste? E era uma coisa que a mim não me afetava. Sim, claro. A ela também não, porque ela dizia-me muitas vezes: mãe, tira o lenço porque eu adoro ver a tua cabeça. Ela é tão linda. Pronto, e ela lidava bem com isso, mas já viste, claro. O ter que lidar com estas questões. Portanto, eu não tive estes problemas, lidei super bem desde o início, mas eu acho que esta palavra, a aceitação logo do início do que é o meu corpo hoje e do que é que ele pode vir a ser, também facilitou este processo. Portanto, obrigada, Catarina, porque eu adorei as tuas perguntas. Pronto, já vamos com muito tempo de podcast. Eu não quero ser muito... Eu sei que quando começo a falar de estatísticas a pessoa começa a dormir, mas só falar aqui 5 coisas muito importantes e o que é que diz a ciência sobre isto. Portanto, redução de recorrência. O que é que nós sabemos? Que o exercício físico regular pode reduzir o risco de reincidência de certos tipos de cancro, por exemplo, como câncer da mama, de cólon, em até 50%. Sim. Ou seja, não é 1%, 2%, é muito. até 40% a 50%. É muito. Sobrevivência global. Os pacientes cumprem as diretrizes de atividade física, ou seja, conseguem ter consistência por aí fora, têm uma probabilidade de 37% maior de sobrevivência a longo prazo. Ou seja, 37% não é nada negligenciável. Se houvesse um comprimido que fizesse isto, era dos comprimidos mais vendidos, sem dúvida nenhuma. Qualidade de vida. Cerca de 80% dos pacientes reportam uma melhoria significativa na qualidade de vida e sono quando inseridos em programas de exercício. 80%, nada negligenciável. Efeitos secundários. É talvez o que tem algum impacto, mas ainda mesmo assim é significativo. Reduzem, ou seja, o exercício reduz em 25% a 30% a severidade dos efeitos secundários. Portanto, é considerável, é grande, é 30%. Grande. Mas pronto, mas comparativamente não é tão alta, sim. com as outras estatísticas não é mais impressionante. E por fim, aquilo que nós estávamos a falar há bocado, que é a supervisão profissional. Estima-se que apenas 10% dos pacientes oncológicos realizem exercício sob supervisão de um profissional especializado durante o tratamento. Ou seja, 1 em cada 10. E depende do local do país em que estejas. Pronto, depois temos aqui, a ciência diz-nos mais, mas não quero estar a ser chato com isto. Mas tem um efeito anti-inflamatório comprovado, a gestão da fadiga também está comprovado, preservação da massa muscular, como estavas a falar há bocado, reforço imunitário, melhoria do bem-estar psicológico e melhoria da resposta à terapia. A maior parte disto é meta-análise, são estudos com forte impacto científico. Resumidamente, aquilo que nós estamos a falar há bocado. Pessoas fisicamente ativas antes e depois do diagnóstico tendem a ter melhores taxas de sobrevivência em vários tipos de cancro, ou na maioria dos tipos de cancro. Sim. Que é pronto, aquela tem ideia impacto. de que a pessoa, ok, tem isto, aconteceu isto, a partir de agora é aquela história do fica aí, não te mexas. Sim. Isso já é...
isso tem que ser desmistificado, e é a pior coisa que a pessoa pode fazer, das piores coisas que a pessoa pode fazer. Sim, o isolamento é uma questão, nós não falamos aqui, eu não senti isso, mas eu privei com pessoas que passaram pelo mesmo que eu e que estavam sozinhas, completamente sozinhas, e eu acho que essa é a parte mais difícil. Sim. E o facto de estares integrado numa comunidade, por exemplo, como esta, acho que pode facilitar aqui muitos motores no sentido... Agora, a palavra sobre a comunidade agora não exclui exercício. Imagina que não tinha nada a ver com... Imagina que as pessoas que estão aqui na comunidade do CrossFit Aveiro ajudaram de formas que não têm nada a ver com o exercício. Se calhar nem estar aqui presentes. É importante ser isso. A tua tribo, a tua comunidade é importante, seja estejamos a falar de treino ou não estejamos a falar de treino. Sim, sem dúvida. Pronto, eu tinha aqui muita coisa para... Estávamos mais uma hora a falar na boa, mas isto depois pode ser demasiado. Parte 2. 5 ou 6 perguntas, estou a olhar para elas, mas pronto. Se calhar vou escolher esta. Há algum treinador, colega, ou momento específico aqui na boxe que nunca mais vais esquecer durante este período? Se calhar há que tens aqui 3 ou 4, mas... Treinador, momento... Esquece o treinador, mas há um colega, um momento específico que tenhas passado e dizer, pá, realmente aquilo teve ali um impacto. Caraca, nunca mais vou esquecer disto. Sim, sem querer parecer muito... Miss Universo? Não, sem querer parecer muito tendenciosa. Obviamente há pessoas aqui que são muito especiais para mim mesmo. E eu sinto que tu foste uma pessoa durante o meu percurso. É verdade, não? Eu digo sempre isso a toda a gente. Eu aguentei até aqui sem chorar. Não estrago desta brincadeira. Não, mas foste uma pessoa sempre muito preocupada na Nair antes do cancro e na Nair com cancro. Portanto, sinto que há pessoas aqui que me fazem rir muito e essa é uma parte muito importante do meu dia. Para quem não me conhece, eu faço muitas piadas com muita coisa. Não é? Isso é verdade. Quando o Paulo se queimou, eu fui a primeira pessoa a brincar com isso, e o Ribeiro achou aquilo super estranho. Portanto, eu sinto que o facto de eu vir para um sítio onde as pessoas me fazem rir, me fazem sentir bem comigo própria, é incrível. Eu não estou assim, não me lembro assim de nenhum momento específico, mas passo muito bons momentos aqui com a malta com quem costumo treinar, e mesmo quando venho fora do horário, há sempre alguém que me faz sentir bem-vinda, integrada. Portanto, nunca encaro o meu caminho até à boxe como uma coisa pesada. A minha mochila não me pesa. Nós temos dizemos muitas vezes, há pessoas que... Aliás, não é há pessoas, há muitas pessoas que... Pá, o treino, por muito gostam de estar aqui, etc. Mas dizem, pá, eu quando estou a treinar... mas até chegar aqui, eu costumo dizer, pá, preocupa-se em chegar da porta, até à porta. Da porta para dentro, nós tratamos do resto. Mas realmente essa questão é... Eu, como trabalho aqui perto, esse mindset é mais o fazer a mochila. Se eu tenho a mochila no carro, a Nair vem treinar. Daí as poucas ausências ao longo destes anos, porque me obrigava também a vir de uma forma assídua, porque adoro vir para cá, é verdade. Nós ficamos contentes com isso. Portanto, Choca, obrigado. Não se esqueçam de fazer mais supersets. Nunca se esqueçam disso. O que é uma superset? Não é? Que são sets super incríveis. É uma série, mas é super. É super. É super. Pronto. Bora mais uma vez? Vai buscar. Cool. Correu bem?